Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Raine, esse aqui é o meu sinal e eu já trabalho com surdos há algum tempo. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu tenho pensado os planejamentos das minhas aulas. Como que eu ensino, qual a estratégia, qual a metodologia que eu vou utilizar na minha aula. Porém, falar de planejamento é um assunto muito vasto. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre planejamento. Então, ao longo desses dias, eu vou estar postando vários vídeos pequenos explicando um pouquinho sobre planejamento e a gente pode ir trocando. Eu tenho toda a receita pronta? Sei tudo sobre planejamento? Não, gente. Eu também estou aprendendo, assim como vocês. Eu também tenho várias dúvidas de planejamento sobre o que dar, como fazer, o que fazer, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Será que eu agi correto? Será que meu aluno entendeu? Será que essa pergunta foi a melhor estratégia? Será que essa estratégia foi a melhor? Será que essa atividade é a atividade certa para o meu aluno aprender, para ele entender tudo que eu estou ensinando? Mas mesmo assim eu quero compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, porque eu tenho observado muitos professores perdidos e às vezes, na hora de fazer o planejamento, não sabe por onde começar. Não sabe como pensar que o teu aluno é surdo, o planejamento dele é específico. Vocês ficam comigo? Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre planejamento é que você precisa conhecer o seu aluno. Sim, conhecer o seu aluno. Conhecer o seu aluno é o primeiro passo para um bom planejamento. Para um planejamento assertivo, um planejamento que verdadeiramente atinge o objetivo. Mas você deve estar se perguntando, mas como que eu vou conhecer o meu aluno? Eu vou chegar na sala e esse aluno já vai estar lá. Como que eu vou ter um plano de ação? Então, você precisa conhecer ele antes e isso é importante para que seu planejamento seja um bom planejamento. Você precisa ter o mínimo de contato com ele. Assim, o seu planejamento vai ser um planejamento que vai atingir os seus objetivos. Mas como que eu posso ter esse contato? Através da língua de sinais. Já comece se comunicando com seu aluno através da língua de sinais. Nesse momento, você já vai saber se ele é usuário da Libras ou não, se ele sabe língua de sinais, se ele utiliza língua de sinais em casa ou só na escola. Então você pode iniciar já conhecendo ele e se comunicando com ele em língua de sinais. Porque se ele souber língua de sinais, o seu planejamento vai ter um foco. Se ele não souber a língua, o seu planejamento vai ter que ter outro foco. Uma boa forma de você conhecer o seu aluno é através da anamnese. Uma palavra difícil, né? Vamos lá, eu vou soletrar para vocês. Anamnese. Assim. A-N-A-M-N-E-S-E. Eu não sei se tem sinal para anamnese. A gente pode pesquisar e caso vocês saibam, vocês podem compartilhar aqui com a gente o sinal de anamnese. Mas o que seria a anamnese? A anamnese nada mais é do que uma entrevista, uma conversa que você faz com os pais ou responsável para saber detalhes de como que foi o nascimento dessa criança, com quem que ela se comunica dentro de casa, com quem que ela mora, ela utiliza a língua de sinais em casa? Por que ela nasceu surdo? A mãe teve rubéola? A mãe teve alguma complicação durante a gravidez? Ela perdeu a audição após o nascimento ou ela já nasceu surda? Através da anamnese, você consegue entender o histórico dessa família, o contexto que essa criança está. Mas por que eu preciso entender o contexto que essa criança está? Sim, você precisa saber o contexto que o seu aluno está. Porque quando você sabe o contexto que o seu aluno está, como ele se desenvolve, como que ele vive, como que é a casa dele, isso vai facilitar muito mais para você quando você estiver ali no momento de fazer o seu planejamento. Talvez você precise fazer um planejamento individual para cada aluno. Nem todo aluno aprende igual, principalmente quando a gente fala de crianças surdas. Então você precisa pensar que talvez você tenha sim um planejamento geral e dentro desse planejamento geral você precise dar uma adaptada, mudar uma estratégia para atingir de repente um aluno com múltipla deficiência. De repente um aluno que não é só surdo.
E de repente tem outras dificuldades ou deficiências associadas, tem outros comprometimentos cognitivos. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link de uma anamnese que eu fiz para ajudar vocês a pensar na de vocês. Vocês podem imprimir, copiar e usar na escola com as famílias sem problema nenhum, ok? Fica ligado aqui que logo eu volto com mais um vídeo falando sobre planejamento. Até mais!